Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre o dom da cura. Quero dar alguns passos práticos aí para você que tem vontade de fluir nesse dom sobrenatural. Primeiro, eu quero começar lendo a passagem lá em Marcos 16, versículo 17 e 18, que fala assim: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse aqui é um chamado geral, não é um chamado assim só para um povo específico, é um chamado geral para todo mundo, tá bom? Então assim, eu quero também falar sobre algumas coisas, que tem gente, algumas crenças que algumas pessoas acreditam que esses dons não é um dom que se desenvolve hoje em dia. Isso é mentira. Vou tirar esse gatinho daqui. Isso é mentira. Tem gente que fala assim, mas isso aí acontecia só na época de Jesus. Isso aí acontecia só com Jesus e com os discípulos. Não é verdade. É mentira. Tá? Então vamos quebrar essa mentira aí. Outra coisa. Tem gente que pensa que para desenvolver esse dom da cura, ele tem que viver, ser santo, né? Tem que estar com a vida toda certinha. É mentira também. Deus, ele usa quem ele quer, na onde ele quer e na hora que ele quer, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Que assim, gente, quando eu provei deste dom, quando Deus permitiu que eu provasse esse dom, a minha vida não estava tão certinha assim. Tinha pouco tempo que eu tinha decidido entregar a minha vida para Jesus, sabe? E foi durante o desafio Next Level com o Tel Hayashi. Eu acho que a maioria conhece. Nesse desafio, muitas pessoas conseguiram fluir em vários dons. E com a graça de Deus, eu pude experimentar alguns dons. E foi maravilhoso, gente. Então, assim, com isso aí, eu tirei a conclusão de que você não precisa ter uma vida perfeita, até porque isso é impossível, para você fluir nos dons sobrenaturais. Outra coisa, você não pode ficar com medo, sabe? Tipo assim, e se eu orar por essa pessoa e essa pessoa não for curada? Nossa, e tal. Cara, não é sobre você, é sobre Deus. Se você orar e a pessoa for curada, é sobre Deus. Se você orar e a pessoa não for curada, é sobre Deus. Tá? Você não pode ficar pensando assim que eu vou orar e a pessoa vai ser curada porque eu não sei o que, eu oro, eu não sei o que, não tem nada a ver isso daí, tá? Você não pode pensar que foi por você, pelas suas obras, pelas coisas que você faz, pelo estilo de vida que você leva, tá? Não é assim que funciona. Se você pensar assim, você não vai conseguir, tá? Então, você tem que pensar que é sobre Deus, cara. E mesmo assim, se você orar para as pessoas, se a pessoa não for curada, ela se sentiu amada. E por que ela vai se sentir amada? Eu vou falar disso agora. Então, vamos lá para os 5 passos. Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer essa pessoa. Conhecer o sintoma que ela está sentindo, a doença que ela tem. Tá? Mas então você quer dizer que eu tenho que orar só porque eu conheço? Gente, quando eu falo conhecer, eu não tô falando que tem que ser só quem você conhece convive, não. Tô falando que você tem que chegar nessa pessoa, conversar com essa pessoa. Não tem que ser algo no automático, tipo, oi, tudo bem? Eu quero orar por você, se tem alguma enfermidade, eu quero orar. Não. Vai conversar com essa pessoa, sabe? Pergunta sobre a vida dela, se mostra interessado nela, na vida dela, tá? Porque quando você faz isso, essa pessoa ela se sente amada, ela sente que ela tem uma importância para você, que você não tá ali usando ela só como um objeto, sabe, para você exercer um dom que você tem. Não, conhece ela, pergunta a ela sobre essa enfermidade, há quanto tempo tem, como foi que começou, sabe? Isso é uma entrevista. Você vai fazer uma entrevista leve aí com essa pessoa. E sempre, gente, seja simpático, tá? Seja simpático. Até porque quando você carrega o Espírito Santo em você, quando você tem uma vida com Jesus, uma vida íntima com Ele, não tem como você falar dele com uma cara séria, fechada, assim, sabe? Você sorri, você demonstra amor, você demonstra simpatia. O segundo passo
diagnóstico. Você vai descobrir a raiz do problema. Você vai descobrir o nível da dor, da doença que essa pessoa tá. Você vai perguntar a ela, 0 a 10, qual que é a dor que você tá sentindo? Sabe? Essa doença tá como? Você vai perguntar a ela. Por quê? Porque você precisa fazer esse diagnóstico para depois que você ministrar a cura, você perguntar para ela como que tá. Eu vou falar disso agorinha também. Terceiro passo, a ministração. Aí que tá a coisa que muita gente tem dúvida e é na hora que muita gente fica com medo. Só que, gente, é normal nós sentirmos medo, mas não é normal nós permanecermos nesse medo. Quanto mais você orar, ministrar a cura para os enfermos, menos medo você vai sentir. A gente tem que fazer com medo mesmo, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer quando você for ministrar, você vai chamar pelo Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que opera através de nós. Por isso que eu falei, não é sobre você, não é sobre a vida que você tá levando, se você tá muito certinho, se você tá orando demais. Não, é sobre o Espírito Santo, ele vai ministrar através de você essa cura. Então você vai chamar pelo Espírito Santo, vai convidar ele para vir aqui, tá? Outra coisa, você vai chamar pelo reino de Deus. Você vai chamar pelo reino de Deus. Por quê? Porque lá no reino de Deus não existe doença, não existe enfermidade, tá? Então você vai chamar o reino de Deus nessa hora que você for ministrar. Outra coisa, você vai declarar cura. Você vai comandar sobre esta enfermidade em nome de Jesus. Gente, tudo que vocês for fazer em relação a ministrar cura, você tem que falar em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre essa enfermidade em nome de Jesus, sabe? Eu comando essa enfermidade em nome de Jesus e eu quero que ela vá embora agora em nome de Jesus. É sempre em nome de Jesus. E lembre-se que nós temos autoridade sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer doença. Jesus, ele não veio aqui e fez aquele sacrifício todo só para perdoar os nossos pecados. Tá? Tem um pacote completo aí nesse sacrifício de Jesus. E a autoridade tá nesse pacote. Então nós temos autoridade. A autoridade foi deixada a nós. Agradeça a Deus independentemente se aconteceu a cura ou não. Depois, o pós-diagnóstico. Você vai avaliar a cura. Você vai perguntar à pessoa, e aí, como que tá? Melhorou? Agora de 1 a 10... quanto de dor que você está sentindo. Se ela falar que deu uma leve melhorada, você ora de novo e declara que Deus vai terminar a obra, porque aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar. Depois que você fez esse pós-diagnóstico, se a pessoa falou que foi curada, beleza. Se a pessoa falou que não sentiu nada, beleza também. Deus, ele tá agindo. Você pode não estar vendo, mas você não sabe o que Deus está fazendo ali no interior daquela pessoa. Você não sabe ali o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Então você fez a sua parte. Você orou, você ministrou a cura. Se aconteceu a cura, beleza, você vai glorificar a Deus, você vai agradecer a Deus. Se não aconteceu a cura, você vai glorificar a Deus do mesmo jeito e vai agradecer a Deus do mesmo jeito pelo que Ele está fazendo na vida dela. Porque pode ter certeza que alguma coisa Deus vai fazer na vida dela depois dessa oração que você fez aí com ela. E agora eu quero falar aqui rapidinho sobre algumas coisas que podem impedir a cura de acontecer. Primeiro ponto, a falta de perdão. Às vezes essa pessoa tem falta de perdão dentro do coração dela. Então se você orou, se você ministrou a cura e não aconteceu nada, você pode o quê? Perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? Me fala, me mostra agora, me revela o que está acontecendo. O Espírito Santo pode falar no teu coração, é falta de perdão. E aí você pergunta a essa pessoa, se por um acaso, ali na época que ela começou a sentir essa dor, ou que ela descobriu essa doença, se aconteceu alguma coisa, sabe? E aí ela vai falando com você. O outro ponto é a conduta dessa pessoa, a maneira dela pensar, as coisas que ela acredita. Por exemplo, às vezes ela não acredita que pode ser curada. Às vezes, na cabeça dela, aquilo ali é a doença dela, sabe? Às vezes ela pensa que essa é uma cruz que ela está carregando. E, gente, a cruz que Jesus falou que a gente vai carregar não é doença, não é enfermidade, tá? Não é esse tipo de coisa.
A cruz que Jesus falou que a gente vai carregar é outra coisa, diferente disso daí. Doença, enfermidade, não é uma coisa que Deus coloca em você para te castigar, ou para te ensinar, ou para te atrair até Ele, tá bom? E tem também a atitude dessa pessoa durante a oração. Como eu disse, às vezes essa pessoa, você tá lá orando, tá ministrando a cura, essa pessoa tá com a cabeça lá longe pensando assim, eu não vou ser curada não, isso não vai acontecer não, sabe? Então assim, isso pode dificultar a cura. Essa pessoa, gente, ela tem que acreditar, ela tem que querer ser curada. Jesus, quando ele ia orar pelos enfermos, quando ele ia curar os enfermos, ele perguntava à pessoa, você quer ser curado? A pessoa ela tem que querer, ela tem que acreditar que aquilo ali vai acontecer, tá bom? E assim, gente, como eu disse lá atrás, não tenha medo, você foi chamado para isso, tá? Você precisa dar um passo de fé. A partir do momento que você dá um passo de fé, você fala para Deus, Deus, Espírito Santo, eu quero orar por essa pessoa. Vem através de mim, cura essa pessoa. Acredite nisso. Como que você vai falar, eu vou orar para o enfermo aqui, mas eu não sei se ele vai ser curado, eu não sei se vai acontecer. Cara, se nem você tá tendo fé para orar, como é que você quer que a pessoa tenha fé que ela vai ser curada? Entendeu? Você precisa ter autoridade. Você precisa ter ousadia. Tá? E a palavra de Deus fala que ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, ele nos deu um espírito de amor e ousadia, tá? Então demonstre confiança naquilo que você está fazendo, tá bom? Se você acha que a sua fé é pouca, você precisa então exercer a sua fé. Vai pedir ao Espírito Santo que te instrua, que ministre através de você, porque foi para isso que nós somos chamados. Tá bom? Deus ele não derrama a unção dele sobre uma pessoa para essa pessoa ficar guardando a unção dela no potinho aí. Ele derrama a unção dele em uma pessoa com uma finalidade. Tá bom, gente? Então, é isso. Esse foi o assunto de hoje. Foi bem rapidinho. Eu espero que vocês gostem. E até a próxima semana. Beijo pra vocês. Então, gente, eu quero dizer pra vocês, se vocês têm algum assunto específico que vocês querem que eu fale, escreve nos comentários, que eu vou estar preparando o conteúdo aí e fazendo um vídeo pra vocês. E outra coisa que eu quero pedir, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, que isso ajuda muito. O YouTube entende que é um vídeo legal e entrega pra outras pessoas, tá bom? Dá essa forcinha aí e eu agradeço desde já.